Eu sou um romântico incurável e patético. Posso me apaixonar em 15 segundos por qualquer coisa ou pessoa. Uma mansão de 28 cômodos em estilo renascentista italiano se ergue nas colinas de Beverly Hills, como se tivesse sido trazida da Europa e deixada acima do Bel Air Country Club. Construída em 1929 e comprada por Lionel Richie em 1999 por cerca de 6 milhões de dólares. Ela se estende por mais de 1.600 metros quadrados com 6 quartos, 13 banheiros, uma piscina olímpica e terraços de pedra com vista para os campos de golfe bem cuidados. O exterior é pintado em um tom suave de palomino que Lionel Richie copiou de uma casa no Lago de Como por gostar de como a cor refletia a luz do sol. Você não precisa saber nada sobre música para perceber que quem mora aqui já venceu na vida. Ao entrar pela porta da frente, há uma biblioteca que também exibe troféus de uma vida. Sofás de veludo cortado ficam diante de cadeiras italianas rococó pintadas e douradas. As prateleiras guardam livros, caixas de opalina, cavalos de pedra chineses e estatuetas ancestrais africanas coletadas em décadas de turnês. Sobre mesas e armários, estatuetas do Grammy e um Oscar ficam ao lado de fotos de família. Uma pilha casual de prêmios que a maioria dos artistas construiria um museu inteiro ao redor. Richie diz que uma casa é como um ser humano e que isso é algo maravilhoso. Um senhor de 80 anos com sabedoria quando fala sobre esta mansão, como se o próprio prédio tivesse vivido uma vida paralela à dele. Antes, havia uma propriedade em Beverly Hills que valia bem mais de 25 milhões de dólares. Havia uma casa de tijolos no campus do Instituto Tuskegee, no Alabama. Uma casa que os avós dele receberam do próprio Booker T. Washington. O pai dele, Lionel Sr., foi aviador de Tuskegee e analista de sistemas do Exército dos Estados Unidos. A mãe dele, Alberta, era professora e diretora, em vez de um campo de golfe particular. O quintal da infância dele era uma faculdade historicamente negra. Professores como vizinhos, jantares em família marcados pela ideia de que livros e disciplina eram os verdadeiros luxos. Essa é a tela dividida. Toda essa história vive no garoto, criado dentro de um campus universitário historicamente negro no sul, e no homem podando cercas vivas em um dos CEPs mais exclusivos do mundo. Nos fundos em Beverly Hills, Richie transformou seu jardim no que ele chama de seu zen. Ciprestes e magnólias emolduram um jardim de rosas, plantado com rosas iceberg brancas. Terraços de calcário em camadas descem até uma piscina e uma casa de piscina de pedra. Seus filhos o apelidaram de Lionel Mãos de Tesoura, porque ele vive podando cercas vivas em casa e na casa deles. Ele brinca que, se vê galhos cobrindo uma placa de pare no bairro, sai do carro e corta. Um astro global ajoelhado na terra, podando, regando, cuidando de lavanda, jasmim e árvores cítricas é uma imagem curiosamente pé no chão de um homem cuja vida agora está no extremo oposto do espectro da riqueza. Quando fica travado em uma letra, ele diz que vai até o fim do jardim e tem uma conversa com Deus. Como se o segundo verso mais teimoso do mundo estivesse oculto entre as rosas, muito antes de Range Rovers e Ferraris passarem pela porta da frente. Havia um garoto com uma bolsa de tênis na Universidade de Tuskegee, tentando descobrir se sua vida seria nos esportes, na economia ou na pequena banda do campus com a qual ele vivia fugindo para ensaiar. Ele não conquistou sucesso com carro de motorista, mas correndo em uma quadra universitária. Seu primeiro amor automotivo não era europeu nem perfeito. Era um Datsun 280Z de 1976, um carro esportivo japonês que ele chama alegremente de versão econômica do Jaguar XKE. Na verdade, ele queria, mas não podia pagar. Ele queria o capô longo e a fantasia britânica. Acabou ficando com o Datsun. Décadas depois, ainda é o carro sobre o qual ele fala com um sorriso, aquele que rouba seu coração, porque representa um momento em que ele ainda estava no meio do caminho. Não estava mais falido, ainda não era rico, só um jovem músico comprando algo rápido com seu próprio sucesso. Depois, os Commodores estouraram com sucessos de funk, balada soul e turnês sem fim. No auge disso tudo, Richie voltou a uma concessionária na Califórnia e fez algo quase caricatural de uma estrela do rock. Ele comprou 7 Mercedes-Benz 450 Cell de uma vez só, um para ele e um para cada colega de banda. O vendedor, surpreso,
Ligou ao presidente do banco do Rishi para confirmar se o dinheiro era verdadeiro. Esse já não era mais um garoto pegando escondido um Datsun usado da loja, era um homem transformando o sucesso em uma frota instantânea. A garagem passa a ser um registro contínuo da carreira dele. Relatórios, liste uma Ferrari, um Range Rover, um sedã Mercedes e aquele velho Datsun 280Z entre os carros dele. Uma mistura de Grand Tourer europeu e luxo prático reunidos em uma só vida. Matérias sobre finanças de celebridades citam milhões investidos em veículos e até um avião particular usado por ele em turnês mundiais. Uma extensão voadora dos pisos de mármore da mansão. O garoto, que cresceu em uma casa de campos, agora embarca em um jato com sua filha Sofia, voando de Los Angeles para Nova York. Assim, ele pode apoiá-la. Em uma passarela na semana de moda, o pai que antes justificava comprar um Datsun, agora vê viagens de avião como tarefa familiar. Em certo momento, ele até parece sentir a distância entre sua vida e a vida de seus fãs. Em um perfil de viagem, ele ri e diz que adora jatos particulares. Projetar interiores para eles provavelmente será a última coisa que fará para sua marca, já que a maioria dos que o assistem nunca entrará em um. Ele prefere vender jogos de cama e móveis que deixem os apartamentos deles parecidos com sua sala de estar, em vez de oferecer outra coisa. Uma fantasia que eles só vão ver da classe econômica. Esse é o estilo de vida de Lionel Richie em miniatura, inegavelmente extravagante, mas sempre com um olho em como isso parece do lado de fora. E em nenhum lugar essa distância entre um homem e o mundo aparece mais do que no momento em que a voz dele deixou de ser só dele e virou uma trilha sonora global. Imagine Los Angeles, 12 de agosto de 1984. As Olimpíadas de Verão estão se encerrando no Coliseu, um estádio já carregado de história. Quando a noite cai, Lionel Richie entra no campo diante de dezenas de milhares de pessoas nas arquibancadas. E com cerca de 2,6 bilhões de pessoas assistindo pela televisão ao redor do mundo, ele começa a cantar All Night Long, mas não a versão que você conhece do rádio. Ela é esticada e prolongada, transformada em um desfile, dançarinos invadindo a pista, balões gigantes e confete, todo lugar se movendo em um caos coreografado, música, fogos de artifício, bandeiras de dezenas de países. A música deixa de ser uma apresentação e vira um carnaval tridimensional. Esse é o ritmo do deslumbramento. Esse é um homem de Tuskegee, Alabama, encerrando os Jogos Olímpicos. E não parou naquela noite. Em janeiro de 1985, ele se sentou em uma sala com Michael Jackson e escreveu We Are the World, um single beneficente que venderia mais de 20 milhões de cópias e arrecadaria dezenas de milhões para o combate à fome. Décadas depois, em 2015, ele subiria ao palco Pirâmide no festival de Glastonbury para o horário de lenda do domingo e atrairia uma das maiores multidões do fim de semana. Um campo lamacento na Inglaterra cantando cada palavra. Mas eis a questão sobre viver em meio a tanto barulho. Em algum momento, o volume precisa diminuir bastante. A história que tantas pessoas achavam que conheciam sobre Lionel Richie se rompe em junho de 1988. É tarde da noite em Beverly Hills, quando sua esposa separada, Brenda Harvey, aparece na casa de sua então namorada, Diane Alexander. O que acontece em seguida se torna uma lenda dos tabloides, uma briga com gritos. A polícia foi chamada. Harvey foi detida por suspeita de agressão ao cônjuge, lesão corporal e resistência à prisão, mas logo foi liberada. Enquanto a história se espalha pelo mundo em suas memórias décadas depois, Richie chama isso de algo cru, feio e desastroso, e mais do que isso, o escândalo do meu século. Para um homem cujo cartão de visitas eram canções de amor suaves, o bastante para tocar em casamentos, é um choque brutal entre a marca e a vida. A mesma voz que sussurrou, "Olá, sou eu que você está procurando?" Agora, seu caos particular foi exposto sob as luzes fluorescentes da delegacia. Ele vai passar anos pagando por aquela noite, não só em honorários, mas em saúde, silêncio e no olhar das pessoas, porque o escândalo não veio sozinho. Por volta dessa época, corpo e mente de Richie começaram a ceder. Seus médicos disseram que ele precisava de uma cirurgia de garganta arriscada que poderia, no pior caso, tirar a voz que lhe deu a mansão, os carros e o destaque olímpico. Seu pai, o aviador de Tuskegee, que havia brindado Alberta como uma dama 3 vezes, estava definhando.
O próprio Richie estava entrando no que mais tarde reconheceria como um colapso nervoso, depressão não diagnosticada e TDAH de longa data. Após anos de trabalho intenso, ele decidiu tirar um ano de pausa na música, que acabou durando mais de 3 anos. Por um tempo, o homem cujo rosto estava em todos os lugares simplesmente deixou de estar. Na realidade, ele estava apenas tentando sair da cama. Nesse vazio, ele voltou-se novamente para os mais velhos, veteranos de Hollywood como Sammy Davis Jr., Sidney Poitier e Gregory Peck, homens que já haviam sobrevivido aos próprios escândalos. Em suas memórias, ele recorda ligar para Gregory Peck durante o caos e ouvir que, em Hollywood, até um divórcio turbulento é superável. Isso não resolveu nada, mas fez o monstro parecer menor. Antes do escândalo estourar, Lionel e Brenda já haviam adotado uma garotinha chamada Nicole, filha de músicos em turnê que eles conheceram em um show do Prince. Os pais dela enfrentavam dificuldades e o tio Lionel Richie assumiu o papel de pai. Prometeu tratá-la como filha, dando-lhe um novo sobrenome e um quarto na mansão. Em meados dos anos 1990, as peças se rearranjaram. Richie se casou com Diane Alexander em 1995. Eles tiveram 2 filhos, Miles e Sophia, formando nova família na mesma propriedade em Beverly Hills, que já presenciara o pior da vida dele. O casamento durou até 2004, mais um divórcio para o homem cujas músicas já foram sinônimo de eternidade. E ainda assim, se você o ouvir agora, o que ele escolhe destacar não é o dano que ele faz questão de mencionar. Ambas as ex-esposas são mulheres fortes, amorosas e mães dedicadas, com filhos muito unidos. O público pode lembrar das fotos da prisão. Ele quer registrar como é pai atualmente. Sua parceira de longa data é Lisa Parigi, uma empresária e modelo suíça, etíope e chinesa. Com mais de 30 anos de diferença, ele costuma ignorar a idade com um encolher de ombros e uma piada. Outro lugar onde manchetes de estilo de vida se chocam com a política pessoal. Se o final dos anos 80 e o início dos anos 90 foram seu ato de desaparecimento, o século XXI tem sido um longo e lento retorno. E essa segunda vida tem um palco bem diferente. Porque, para toda uma geração, Lionel Richie não é o cara das Olimpíadas, nem o homem por trás de We Are The World. Ele é o jurado de olhar bondoso no American Idol. No reboot da ABC de 2018, ele ocupou um dos 3 assentos atrás da bancada, chorando, rindo e conversando com jovens nervosos de cidades pequenas. Ele se vê neles porque lembra de quando era aquele jovem em Tuskegee, dividido entre uma raquete de tênis e um microfone. Em vez de ficar preso em um ciclo de nostalgia nos cassinos, ele está na sala das pessoas toda semana, conectando avós que cresceram ouvindo Commodores e netos que o conhecem do Idol e de clipes virais de Hello e, segundo dizem, recebendo um salário de 8 dígitos por esse papel. Uma minoria barulhenta do público reclama que ele e os jurados são muito suaves. Um risco quando sua marca é a gentileza em um formato movido por audiência, fora da bolha do Idol. Lionel Richie traçou uma linha clara sobre política em entrevistas. Ele chama a política moderna de desagradável e cada vez pior, e se recusa a ser transformado em um mascote partidário. Para quem coescreveu o single beneficente definitivo com várias celebridades dos anos 80, isso é uma escolha consciente. Ele insiste que seu ativismo é amor e música, não slogans e comícios. Além do soft power, há dinheiro de verdade. Em meados da década de 2020, estimativas colocam o patrimônio líquido de Lionel Richie em cerca de 200 milhões de dólares, construído sobre mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo todo e um contrato exclusivo de publicação que mantém seu catálogo rendendo nos bastidores. Em Las Vegas, ele transformou a nostalgia em uma máquina de residência e ainda lota arenas europeias. Diga olá aos sucessos. Brincando que sair em turnê é basicamente férias com milhares de amigos em cada cidade, o empreendimento não para na música. Existe a Lionel Richie Home, uma linha de decoração que traduz os interiores inspirados em suas viagens em móveis, tecidos e detalhes para pessoas que nunca verão o interior de sua mansão de 28 cômodos. Ele oferece conjuntos de cama online divulgados como duráveis, resistentes à umidade e prometendo a melhor noite de sono. Ele chama seu perfume de Hello e outro aroma de Easy, como Sunday Morning, transformando seus maiores sucessos em fragrâncias e jogos de cama.
Toda vez que os fãs deitam, fazem um pouco de merchandising para ele em suas próprias cabeças. Ele apoia diversas causas, desde programas para jovens até pesquisas médicas, e sua própria fundação Lionel Richie, em Beverly Hills, fala sobre eliminar disparidades educacionais e apoiar o empreendedorismo jovem. Seu lema resume sua filosofia em uma frase: "Dê tudo de si, porque você não leva nada com você." Naquele pedaço de terra em frente a Tuskegee, a Hello Park, perto da universidade, foi inaugurada após décadas, com anfiteatro em degraus, como sala de aula ao ar livre, e uma placa Hello. Na mesma fonte do seu álbum, Lionel Richie fica ali, de volta à cidade que o criou, e fala sobre os estudantes sentados no parque, olhando para a universidade e percebendo que grandes legados começaram bem ali. Um homem cuja voz já encerrou as Olimpíadas agora corta a fita de um parque de bairro, conectando uma vida global de volta a uma pequena rua do sul. Longe dos eventos e câmeras, sua rotina hoje é quase monástica em contraste com o auge barulhento da carreira. Ele se chama Coruja e afirma ganhar vida à noite. Entre meia-noite e 6 da manhã, enquanto Los Angeles dorme, ele trabalha, acorda ao meio-dia, se hidrata, faz uma refeição proteica e exercícios leves para cuidar do corpo com mais de 70 anos. Ele ficou estranhamente famoso por não parecer envelhecer e, quando perguntado, acredita isso ao sono, hidratação e não mexer muito no rosto. A parte mais reveladora da rotina dele é a menos glamurosa. Ele diz que toda manhã, antes mesmo de sair da cama, ele passa mentalmente por todos os seus problemas. As crianças, a família, as contas, as obrigações inacabadas. Então ele se arrasta até o espelho do banheiro, olha para cima e diz em voz alta: "Maldito Lionel Richie." Não por vaidade, mas por não acreditar que, depois de perder os pais, a comunidade e até mesmo os Commodores às vezes, ele ainda está aqui. Quando ele fala sobre seu ofício agora, não são os agudos que ele menciona, é o sussurro, ele diz. A nota mais importante que ele vai alcançar é a mais silenciosa. Porque você não grita, "eu te amo" para alguém, você diz isso suavemente em uma voz que parece ser só para aquela pessoa. Ele atribui a Marvin Gaye esse aprendizado e destaca que nos Commodores, os outros ficavam com as faixas de funk mais animadas, deixando para ele as baladas como forma de entrar no álbum. O que parecia um prêmio de consolação, como "pode ficar com a música lenta", virou seu superpoder. Você pode discutir o quanto ele foi bem-sucedido em transformar sabedoria em prática. Vários divórcios, aquela noite infame de junho, os anos perdidos para a depressão, são buracos. Não importa o ângulo, mas é possível analisar os fatos. Um homem com mais de 70 anos ainda em turnê, fazendo temporadas fixas, aparecendo na TV em horário nobre, afiado para brincar com participantes e se emocionar nos refrões certos. E talvez mais importante, ainda centrando seu legado não nos estádios, mas em 3 filhos e 3 netos. Ele disse que o verdadeiro teste da vida não é quantos prêmios você acumula, mas se você pode dizer que amou profundamente e foi amado de volta. Na visão dele, o maior momento de bênção não são as honrarias do Kennedy Center ou a entrada no Hall da Fama do Rock and Roll, são os netos dele correndo ao redor das pernas dele naquele jardim de Beverly Hills que ele se recusa a parar de podar. O estilo de vida de Lionel Richie pode ser facilmente mal interpretado se visto superficialmente. Não é só uma mansão de 28 cômodos e um jato particular, é também um homem de luvas de jardinagem obcecado com as cercas vivas, são perfumes, lençóis com nomes das músicas, jogos de cama com letras, contratos de startups e de TV, e um parque em frente à Universidade de Tuskegee, com o nome de uma música que ele escreveu sozinho ao piano décadas atrás. Algumas partes desse quadro sempre vão parecer fora de alcance. A maioria das pessoas que assiste isso nunca terá uma Ferrari, uma mansão no Bel Air Country Club, nunca encerrará uma Olimpíada ou verá seu nome em uma marquise de Las Vegas. Mas quase todo mundo sabe como é sussurrar "eu te amo" e torcer para que a outra pessoa acredite em você. No final, esta talvez seja a parte mais estranha da vida de Lionel Richie, após todos os jatos, residências, escândalos, reconciliações, parques e fundações. O que parece mais provável de sobreviver a Lionel Richie não é a mansão cercada de Sebes ou os 7 Mercedes que ele comprou em um único dia. É a voz suave em uma música que faz alguém, em algum lugar,
se sentir visto. As mansões vão mudar de dono, os carros vão enferrujar ou serão vendidos como itens de colecionador. Outra pessoa eventualmente ocupará a bancada do Ídolos. Mas aquele sussurro, aprendido com Marvin Gaye, aperfeiçoado em Tuskegee e levado por estádios olímpicos e Glastonbury, faz parte do seu estilo de vida. Nenhum de nós pode ver, mas milhões de nós ainda podem ouvir.